Desaparecimentos são sempre intrigantes. Quando envolve crianças, são ainda mais terríveis. Em todo o mundo, existem vários casos de desaparecimentos que ficaram conhecidos. A maioria desses casos ainda não teve solução. O desaparecimento de 5 crianças da família Soder foi um desses exemplos. Como muitos casos que permanecem sem solução, a história das crianças Soder continua a assombrar as pessoas até hoje. Na véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 1945, um incêndio destruiu a casa da família. Os habitantes da casa eram George Soder, a sua esposa Jenny e 9 dos seus 10 filhos. Durante o incêndio, George, Jenny e 4 dos 9 filhos escaparam. Os corpos das outras 5 crianças nunca foram encontrados. Durante o resto das suas vidas, a família Soder acreditou que as 5 crianças que desapareceram sobreviveram ao acidente. Relatos da noite do incêndio incluem um telefonema estranho, uma escada desaparecida, carros que repentinamente pararam de funcionar e muito mais. Além disso, a família tinha bons motivos para acreditar que seus filhos sobreviveram às chamas. Até hoje, o mistério não resolvido é envolto em dezenas de teorias da conspiração. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Por volta da meia-noite da véspera de Natal de 1945, em Fayette, West Virginia, Jenny Soder foi acordada por um telefonema. Ao atender, uma mulher perguntou por um homem cujo nome Jenny não reconheceu. A mulher do outro lado deu uma risada estranha e desligou. Jenny então percebeu que ainda havia luzes acesas na casa. Ela foi para a cama logo depois do marido naquela noite. Ela disse ao mais novo de seus 9 filhos para fazer o mesmo, mas eles haviam implorado para ficar acordados até tarde para brincar com seus brinquedos. Jenny cedeu, mas disse-lhes para se certificarem de apagar as luzes e trancar a casa antes de entrarem. Aparentemente isso não foi feito. Ela voltou para a cama, mas logo foi acordada novamente pelo que parecia uma bola de borracha sendo jogada no telhado. Logo depois disso, enquanto tentava adormecer, Jenny percebeu que seu quarto estava se enchendo de fumaça, ou seja, a casa estava pegando fogo. Ao perceber a fumaça, Jenny gritou pelo marido e o acordou. Em pânico, George e Jenny fugiram de casa enquanto gritavam para as outras crianças fugirem também. Uma vez do lado de fora, os pais atônitos viram que a casa estava totalmente em chamas. Eles ainda estavam tentando desesperadamente salvar os seus 5 filhos que estavam presos lá dentro. O quarto onde as crianças dormiam ficava no sótão, então George correu para pegar as escadas e, com sorte, fazer uma rota de fuga para elas pela janela do quarto. No entanto, quando George correu para a garagem para pegar as escadas, percebeu que elas estavam faltando, apesar de usá-las apenas no dia anterior. Mais tarde, uma investigação descobriu que as escadas haviam sido jogadas em uma vala. Esquecendo as escadas, George decidiu ligar um de seus caminhões, dirigir até a lateral da casa e usá-lo para subir até a janela. Ele tentou os 2 caminhões e nenhum deles deu partida. Novamente, os 2 haviam funcionado bem no dia anterior. George também feriu gravemente o braço ao quebrar as janelas na tentativa de salvar seus filhos, embora já não houvesse esperança de sua sobrevivência. Os vizinhos entraram em contato com o chefe do Corpo de Bombeiros de Fayetteville um pouco depois da 1 da manhã. A essa altura já era Natal. Os bombeiros foram informados de que as crianças estavam presas lá dentro, mas nenhum caminhão de bombeiros foi enviado até as 8 horas da manhã, 7 horas depois do incidente.
Aliás, o chefe dos bombeiros aposentado, Steve Cruikshank, tentou explicar o atraso. Ele afirmou que o corpo de bombeiros nem tinha sirene naquela época. Quando alguém ligava para relatar um incidente, uma operadora atendia a ligação e despertava o bombeiro, que então teria que falar com os outros bombeiros um por um. Os pais de Soder e 4 de seus filhos escaparam, mas 5 dos filhos do casal, de 5, 8, 9, 12 e 14 anos, nunca mais foram vistos. Após a tragédia, a investigação não durou muito. Os investigadores alegaram que o incêndio começou como resultado de uma falha elétrica. Mas muitos afirmam que, se foi esse o caso, por que as pessoas viram as luzes da árvore de Natal ainda acesas durante o incêndio? Por outro lado, vários fragmentos de ossos e pedaços de órgãos internos foram encontrados nas ruínas. No entanto, o fogo foi rápido e não deveria ter destruído completamente os restos mortais dos 5 filhos do Soder. A análise revelou que os órgãos humanos eram na verdade um fígado de boi. Mesmo assim, os legistas consideraram o caso encerrado. As crianças morreram no incêndio, um incêndio que foi acidental, e a investigação foi finalizada. O incêndio não foi a única coisa estranha que aconteceu na casa de Soder na véspera de Natal. Um homem tentou roubar um bloco e atacar a casa, inexplicavelmente cortando a linha telefônica no topo do poste de energia como parte de seu roubo. Embora a família não tenha conseguido ligar para o corpo de bombeiros devido à ausência da operadora, é curioso como alguém conseguiu ligar para a casa do Soder pouco antes do incêndio. O roubo, e portanto o corte da linha telefônica, deve ter ocorrido entre o telefonema e o incêndio, um período de cerca de meia hora. Muitas coisas aconteceram em um curto espaço de tempo. O roubo, o barulho estranho no telhado e o objeto misterioso. Então, isso levantou suspeitas sobre uma possível conexão entre esses eventos. De acordo com a família Soder, nenhum corpo apareceu na casa queimada. O chefe dos bombeiros sugeriu que o fogo estava quente o suficiente para cremar os restos mortais, o que é improvável. Conforme a ciência, leva de 1 a 2 horas a 1.400 a 2.000 graus para reduzir um corpo a fragmentos de ossos cremados, e o incêndio em uma casa média mede cerca de 1.100 graus. O inspetor de polícia culpou a fiação elétrica pelo incêndio, o que inicialmente não parecia incomum, mas no outono, um homem desconhecido parou na casa de Soder para perguntar sobre o trabalho de transporte. Depois de vagar pela casa por algum tempo, ele parou nas caixas de fusíveis nos fundos e disse a George Soder que eles poderiam iniciar um incêndio algum dia. Era um comportamento estranho. Contudo, George já havia pedido à companhia de energia que inspecionasse a casa, e eles disseram que os fios estavam em boas condições. Enquanto a família refletia sobre o incêndio, eles também perceberam que se a fiação defeituosa fosse realmente a causadora da tragédia, era improvável que Jane Soder tivesse descoberto as luzes acesas 1 hora antes do incêndio. Desde então, no entanto, a casa foi demolida e coberta de sujeira, dificultando a investigação, apesar de muitos considerarem fiação defeituosa a causa do incêndio. 6 anos após o incêndio, George e Jane Soder ergueram um outdoor no local de sua antiga casa. O outdoor continha fotos de seus filhos desaparecidos, um resumo dos eventos e uma recompensa de $5.000. Aliás, a recompensa aumentou com o tempo. Relatos de pessoas que viram os jovens Soders após o incêndio alimentaram a teoria do sequestro. Uma das primeiras histórias partiu de uma mulher em Charleston, que afirmou ter visto 4 das crianças em um hotel com 4 adultos desconhecidos, todos de ascendência italiana. Segundo a mulher, os adultos não permitiam que as crianças interagissem com outras pessoas, e o grupo mudou-se no dia seguinte. Uma garçonete teria servido o café da manhã para as crianças a cerca de 80 quilômetros de casa. Outra pessoa afirmou ter testemunhado 5 crianças em um carro enquanto o fogo ainda estava queimando. Essas afirmações foram suficientes para convencer a família de que as crianças ainda estavam vivas. Em 1968, Jane Soder recebeu um envelope pelo correio com uma nota dizendo: Louis Soder, eu amo o irmão Frank, Little Boys, A 90 132 ou 35. Em anexo estava uma foto com uma visível semelhança com Louis.
A família contratou um segundo investigador particular para examinar a origem do envelope, que tinha carimbo do Kentucky, mas nada digno de nota se materializou. Na verdade, o detetive que eles contrataram partiu para o Kentucky, mas os Soders nunca mais tiveram notícias dele. Por fim, e diante de inúmeras tentativas frustradas de explicar o incêndio e o desaparecimento das crianças Soder, o caso permanece sem solução. Além disso, a casa que sucumbiu ao fogo naquela noite de Natal nunca foi reconstruída. Em vez disso, eles transformaram o terreno em um jardim memorial e cuidaram das flores todos os dias. George morreu em 1969 e Jenny em 1989. O único membro sobrevivente da família foi Sylvia, a mais nova dos filhos do Soder, que tinha apenas 2 anos na noite do incêndio. Mas afinal, o que aconteceu naquela fatídica véspera de Natal? Foi um estranho querendo se vingar de George? Um conhecido que não concordava com suas opiniões? Ou uma abdução alienígena?